Queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje o nosso tema é a botânica. Então, segue o fio. Como você bem viu no nosso slide, hoje falaremos sobre as características gerais das plantinhas. Vamos primeiro olhar onde é que estão as plantas no seu dia a dia. Observe, ela se encontra em todo lugar, em todas as horas. Você acorda de manhã e toma aquele cafezinho quente para equilibrar o pH, ou aquele chazinho gostoso. O café é o quê? É planta. O chá vem de onde? Vem de uma planta. Ah, não, eu quero uma coisa assim mais forte. Aí tu faz aquele cuscuzinho. O cuscuz é o quê? Milho. Milho é o quê? Planta. Aí tu vai pro almoço. Aquele arrozinho, aquele feijão, aquela batatinha, aquela saladinha, tudo isso é o quê? Planta. Aí você veste a roupinha para sair, para ver o boyzinho, para ver a boizinha. Essa roupa é o quê? Algodão. Algodão é o quê? Planta. Então a planta, ela está, com certeza, ela é fundamental para nossas vidas e está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então esses organismos que nós mostramos a importância, não só para a gente, como para todos os animais e para todo o ecossistema, eles têm, primeiramente, a característica eucarionte. Ou seja, a célula das plantinhas, elas têm o núcleo definido onde fica o material genético. Já que falamos da célula da plantinha, vamos agora aqui dar uma ampliação nessa célula. Olha que legal! Essa célula, ela tem três partes importantes que nós devemos observar e caracterizar elas como partes principalmente de plantas. A primeira delas é o cloroplasto. Observem aqui, ó, o cloroplasto. O cloroplasto, ele tem a função de realizar a fotossíntese, ou seja, o cloroplasto é uma organela responsável pela fotossíntese, ok? Além do cloroplasto, nós também podemos evidenciar aqui a parede celular. A parede celular não é algo exclusivo de bactérias, assim também como o cloroplasto. O cloroplasto também se encontra em algas. E a parede celular também se encontra em algumas algas. E claro, bactérias também. Mas o mais importante é que nós saibamos que a parede celular que compõe as plantinhas, elas são de celulose. O que é celulose, professor? É aquele açúcar, aquele polímero enorme formado por várias moléculas de glicose. Justamente essa celulose é que faz com que a célula vegetal consiga ter uma rigidez juntamente com a lignina. Porque se vocês forem ver, as plantas crescem, são rígidas, são fortes e não tem osso. Então tem que ter alguma forma delas conseguirem manter a sua rigidez, a sua altura, o seu porte. E é através da parede celular que tem tanto celulose, claro, quanto também lignina em algumas plantas que são lenhosas, aquelas que têm tronco. Destacamos também o vacúolo. O vacúolo, ele não é uma estrutura exclusiva de plantas, mas ele é muito maior, geralmente, em células de plantas. Qual a importância do vacúolo? Meu povo, é justamente esse vacúolo aqui que guarda várias substâncias importantes para a plantinha.
Se a plantinha tá com fome, tá em um momento bom, ela pode guardar proteínas, pode guardar carboidratos aqui nesse vacúolo para quando precisar somente utilizá-lo. O vacúolo também pode guardar substâncias que impedem que parasitas consumam a planta, que dão um gosto ruim ou que dão alguma irritação ao animal que come. Inclusive, aquele cheirinho que fica na mãozinha de vocês quando vocês estão temperando a comida, que cortam o alho, nada mais é do que um óleo que se encontra no vacúolo celular do alho. Então, ele tem a função de guardar várias e várias substâncias. Ele também tem a função de manter a célula rígida. Um exemplo, se você colocar uma alface de molho em um meio que tem água salgada, vinagre, limão, esse alface vai perder água. E como ele vai perder água, o vacúolo ele vai ficar frouxo e assim a célula vai ficar murcha. Então esse vacúolo cheio é que permite que a plantinha ela consiga ficar túrgida, ok? Então vamos voltar aqui para outras características das plantinhas. Toda plantinha, toda, não é algumas, é toda plantinha é multicelular, é formada por várias células. E toda plantinha também é autótrofa. Gente, o que é um organismo autótrofo? É aquele que produz o seu próprio alimento. Ah, mas todo indivíduo autótrofo é fotossintetizante? Não. Ele pode, por exemplo, ser quimiosintetizante. Mas a plantinha, ela é autótrofa, todas elas, e são fotossintetizantes. Gente, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo que tu vai pegar o CO2, que está na atmosfera, juntamente com água que a plantinha consegue onde? No solo. H2O. E ela vai fazer o que com esse CO2 e esse H2O? Ela vai pegar eles e transformar em C6H12O6, que é um açúcar, e de quebra liberar oxigênio. Mas para fazer essa transformação, ela tem que ter uma coisa, o que é? A luz do sol. Por isso que é a fotossíntese. Então, essa fotossíntese é que mantém a maioria dos ecossistemas da nossa Terra. Como eu falei para vocês também, ela tem parede celular. E outra coisa importante, a plantinha, ela guarda açúcar. Para que a plantinha guarda açúcar? Para, em um momento de necessidade, ela poder utilizar esse açúcar que foi guardado em um momento de crise. Então, como é que ela guarda açúcar? Ela guarda açúcar na forma de amido. Então, amido é a forma que a plantinha guarda açúcar. E nós, animais, guardamos açúcar? Sim, nós guardamos açúcar. Como? Nós guardamos na forma de glicogênio. Vamos lá. Eu quero só fazer aqui um parêntese quanto essa parte aqui das plantinhas autótrofas, que eu não citei. Toda planta faz fotossíntese? Algumas plantas, elas se alimentam de nutrientes de outras plantas, sendo essas parasitas. Mas a grande maioria faz fotossíntese. Aí você me pergunta, sim, professor, mas e as plantinhas carnívoras? Ah, a plantinha carnívora não faz fotossíntese. A plantinha carnívora faz o quê? Ela se alimenta do inseto. Errado. A plantinha carnívora, a plantinha que come insetos, por exemplo, o que é que ela usa do inseto? Ela usa o nitrogênio, por exemplo,
o magnésio, são os minerais do inseto. É como se para ela o inseto ele fosse o solo. Então ela faz fotossíntese para conseguir o açúcar, a energia, e o inseto funciona como uma planta qualquer, retira substâncias do solo, nutrientes. Então o inseto serve para nutrientes, não para fotossíntese. Não para gerar energia para a plantinha, porque a plantinha carnívora ela faz fotossíntese e usa o insetinho somente para obter nutrientes. Outra coisa importante, toda plantinha ela tem embrião maciço e matotrófico. Gente, o que é embrião? É a junção do gameta masculino com o feminino que gera um novo indivíduo. Isso é um embrião, quando ele se desenvolve. Mas por que é matotrófico? Porque esse embrião ele é dependente da mãe. Ou seja, as algas, por exemplo, elas também têm embrião, elas também produzem embrião, mas o embrião ele é independente, já a plantinha não. O embrião ele se alimenta, ele usa nutrientes da própria mãe, por isso que é embrião matotrófico, ok? Agora, um ponto muito importante que nós não podemos esquecer é que as plantinhas elas têm alternância de geração. O que seria essa alternância de geração? É que ela reveza entre duas fases no seu ciclo de vida, a fase gametófito e a fase esporófito. Vamos comparar essa alternância de geração de plantas e de animais. Então, aqui nós temos um animal que tem uma alternância de geração igual a nossa, igual a de um humano. Isso aqui, ó, é você hoje. Você é o indivíduo que é 2N, quer dizer o quê? Que tem duas vezes o número de cromossomos. Eles se repetem, eles estão em pares. Por exemplo, tu tem um par do cromossomo 1, tu tem um par do cromossomo 2, e dessa forma tu tem 23 pares de cromossomos, ou seja, tu tem 46 cromossomos. Então, no nosso caso, 46 cromossomos, nós somos 2N, porque nós temos o cromossomo duas vezes. Ok. Nossas células, somente uma delas, na verdade, no homem, o espermatozoide, e na mulher, o óvulo, eles sofrem a meiose. O que é que a meiose faz? Ela pega a célula, que é 4N, e transforma em 4 células N. Ou seja, 4 células com metade do número de cromossomos. Observa aqui, ó. Tá aqui célula 2N, e na meiose formou ó, N, 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 N. Então, formou 4 células N. Mas veja, nós, em nenhum momento, somos N. Ou seja, em nenhum momento da sua vida, você vai ter metade do número de cromossomos. Então, você sempre vai ter 46 cromossomos. Por isso que aqui não há alternância de geração. Então, na espécie humana, por exemplo, mãinha manda 23 cromossomos, painho manda 23, forma então um zigoto com 46 que vai crescer e formar você com 46 cromossomos. Então veja, do nosso nascimento à nossa morte, nós sempre estamos com 46 cromossomos. Somente uma célula masculina, espermatozoide, e uma feminina, o óvulo, são formadas pela meiose. Vamos agora observar como é na plantinha. Então, ó, isso aqui é o indivíduo 2N, tá bom? Sempre, quando eu falar esporófito na plantinha, o esporófito é 2N e o gametófito é N. O que é que o esporófito faz? O esporófito produz esporos. O que é que o gametófito produz? Gametas. Não esqueçam disso. Então, vamos lá, ó. Tá aqui o indivíduo adulto, o indivíduo 2N, que tem 2 vezes os cromossomos da espécie. Tá em par. Ele sofre
Então, se é 2N, ele é um esporófito, que produz esporos. O esporófito, vocês vão ver nos ciclos das plantas, ele é quem sempre sofre a meiose. Quando o esporófito sofre meiose, ele forma esporos. O esporo tem metade do número de cromossomos. Então, enquanto o indivíduo é 2N, o esporo ele é isso, N, ele é haploide. Esse esporo ele vai desenvolver e formar então o gametófito, que é o indivíduo, que é a planta que produz, é a parte da planta que produz gameta. Então esse gametófito, ó, ele vai existir. Então veja aqui a alternância de geração. Uma hora ela é gametófito e a outra hora a planta é esporófito. Então esse gametófito vai crescer, vai aumentar e vai produzir então os gametas. Os gametas em algum ponto vão se juntar e formar o zigoto. E o zigoto, quando crescer, vai formar o esporófito. Então só quero que fique bem claro para vocês que há uma alternância. Ora a plantinha é gametófito, que vai ter metade dos cromossomos e produz gameta. Ora ela é esporófito, que vai ser 2N e que vai receber, nela vai acontecer a meiose e a produção de esporos. Então, aluno, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.